todas, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Bem-vindos ao nosso terceiro encontro já, 3 de 5, né? Se a gente pensar, já estamos passando aí da metade dos nossos encontros, que têm sido tão produtivos. Lembrando que, né, esse evento é um evento que a Abrampa realiza em razão do seu projeto Abrampa pelo Clima, e que tem o financiamento do ICS e o apoio do pessoal da NYU, da Universidade de Nova York, que tem um centro de estudos justamente sobre mudanças climáticas, e nos apoiou aí na elaboração que vocês têm recebido toda semana, tá bom? Então, hoje a nossa ideia é falar um pouco sobre o tema da responsabilidade civil, né? E as dificuldades da responsabilidade civil quando a gente fala em danos climáticos, né? Tanto da identificação do dano como a quantificação desse dano. E então, sem mais demora, vamos lá começar a nossa mesa redonda. Vou convidar aqui então os nossos expositores. Em primeiro lugar, queria chamar o Marcos Rosa, que provavelmente muitas pessoas aqui já conhecem. O Marcos Rosa é doutor pelo Programa de Geografia Física da USP, tem mais de 20 anos de experiência na área de geoprocessamento, sensoriamento remoto e atua com planejamento e monitoramento do meio ambiente. Ele é coordenador técnico do projeto MAP Biomas e responsável técnico pelo Atlas dos Remanescentes Florestais da SOS Mata Atlântica. Então, vamos lá. Marcos Rosa, o desmatamento ilegal é um problema muito grave no Brasil e o MAP Biomas tem tido uma atuação muito importante no mapeamento desse fenômeno, né? Acho que é importante a gente ter clareza qual que é tecnicamente, então, a relação entre desmatamento e a mitigação de mudanças climáticas e qual que é a situação do Brasil nesse tema hoje. Olá, bom dia, Vivian, bom dia a todas e todos. Rubê, Annelise, prazer estar com vocês aqui. Mesmo sendo mesa redonda, eu preciso compartilhar a tela. Assim, o trabalho com mapa precisa ser visual, então vou jogar aqui a tela e daí a gente vai conversar um pouquinho. Então, rapidamente, o MAP Biomas é uma rede de instituições. Tem universidades, ONGs, institutos de pesquisa e empresas privadas, com um pool de financiadores que, basicamente, o acordo com eles é nenhum financiador que financia alguma parte, todos financiam e tudo que a gente produz é público, é aberto, todos os códigos, os dados, então esse é o grande acordo com os financiadores. O propósito do MAP Biomas está a revelar as transformações do território brasileiro por meio da ciência com precisão, agilidade e qualidade e tornar acessível o conhecimento sobre a cobertura e uso da terra para buscar conservação, manejo sustentável dos recursos naturais como forma de combate às mudanças climáticas. Então, no cerne do MAP Biomas hoje já está bem claro a importância do combate às mudanças climáticas. Antes de falar especificamente da parte do estoque de carbono, eu só preciso ressaltar que a importância da floresta e das formações naturais para outros pontos complementares, né? A manutenção do ciclo da chuva, questão da biodiversidade é super importante, a proteção dos rios, das nascentes, a proteção do solo e daí mais especificamente o estoque de carbono. A floresta, no momento que ela está crescendo, ela está absorvendo carbono, armazenando nas raízes, no solo, no tronco, e quando ela é derrubada, ela está emitindo esse carbono de volta para a atmosfera. Então, no ciclo das chuvas, é super importante o conhecimento desse processo dos rios voadores, né? A gente tem muita evaporação no oceano e evaporação das florestas. Esse processo, normalmente, pelo sequência climática, todo esse vapor ele vai bater ali nos Andes e volta para o Brasil, e é o que vai trazer essa chuva para a região do Pantanal, a região do Centro-Oeste. Toda a nossa agricultura depende desse processo da chuva. E a gente tem, o Antônio Nobre já diz que a gente está num processo de savanização da Amazônia. Esse termo é muito criticado, porque a savana é uma formação natural aqui do Cerrado, e ele está sendo usado como degradação da floresta amazônica, mas realmente é uma substituição das espécies florestais que dependem muito da umidade. À medida que você aumenta a temperatura e seca, você vai ter um avanço dessas formações de savana para o interior da floresta. Então, a gente está realmente num ponto muito perigoso aqui de você perder a estabilidade das florestas. Nós já temos vários estudos, eu estou trazendo alguns estudos científicos, mas o quanto a perda de floresta está aumentando a temperatura dentro do raio de 50 quilômetros nesse entorno. Um estudo super recente que saiu aqui em maio de 21, foi publicado, né, que o Cerrado está se tornando mais
quente e mais úmido. Ele traz vários dados científicos históricos mostrando como essa tendência de cada vez mais seco, e isso que o Carlos Nobre coloca, à medida que você aumenta o tempo, né, da estação seca à floresta, que ela perde essa estabilidade. E vários outros estudos que mapeiam esse estoque de carbono que é feito em toda essa vegetação, para cada um dos biomas. Então, a gente já tem vários estudos que mapeiam, e cada vez mais isso sendo feito com detalhe por tipo de formação florestal, quanto que é armazenado na biomassa acima do solo, abaixo do solo, nas raízes, para cada um dos tipos de vegetação. E o último estudo que eu queria trazer aqui, super assustador, que é um estudo da Luciana Gatti, do INPE, que mostra que a floresta amazônica já emite mais carbono do que absorve. Por conta de todo o desmatamento, desse desequilíbrio, a floresta amazônica já está emitindo mais carbono. Bom, o que o MapBiomas pode contribuir? Isso daqui é um mapa, o MapBiomas produz esses mapas anuais, daqui é um mapa de 85, esse é um mapa de 2021. Nós temos nesse período a perda de mais de 50 milhões de hectares de floresta. E daí a gente consegue ver todo esse processo de substituição do que é verde, que é a floresta, pelo que está em laranja, que é o pasto, e o cor-de-rosa, que é a soja. E o grande problema que a gente vê, esse desmatamento cada vez mais entrando na floresta. A gente tinha criado uma barreira de unidade de conservação e terras indígenas para proteger o que a gente chama do arco do desmatamento, mas por essas estradas, o processo agora de desmatamento está no que a gente chama macro, principalmente no Matopiba, que é aqui essa região do Cerrado, é hoje o cerne da onde a gente tem expandido, e aqui é uma conversão direta de savana, de campo para soja, diferente do processo da Amazônia, que era a conversão para pastagem, depois de alguns anos entrava a soja. Mas isso a gente consegue ver para todo o território brasileiro, e o dado super assustador que 30% de toda a área antrópica do Brasil foi convertida nesses últimos 30 anos. Então, é um processo recente, é um processo atual no ritmo acelerado. E para fechar essa discussão, a gente também mapeia recuperação de vegetação nativa. Então, não só perda de floresta, mas a vegetação nativa, como ela está em crescimento rápido, nesse processo de crescimento, ela está absorvendo carbono e estocando esse carbono. Então, esse é um dado super importante. E aqui, só o exemplo da Mata Atlântica, a gente precisa tomar muito cuidado. A recuperação de vegetação secundária é uma das soluções que a gente tem para absorver esse carbono. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente recupera aí, o processo de recuperação é lento, são uns 20 anos para crescimento da floresta enquanto ela absorve carbono. Enquanto isso, na Mata Atlântica, a gente continua tendo desmatamento de floresta primária. Então, você está desmatando ainda a floresta primária, que tem alto estoque de carbono, né? Carbono, muito grande estoque de carbono, emitindo esse carbono, e um processo de recuperação lenta em outras regiões. Então, precisamos sim recuperar, mas precisamos parar o desmatamento de forma muito rápida. Tá? Para fechar, assim, eu tenho alguns slides só mostrando, além de uso e cobertura, nós temos dados de qualidade da pastagem. Isso é um dado super importante, que pastos degradados emitem carbono, enquanto pastos sem degradação estão absorvendo carbono também no solo. E tem um último dado que a gente mapeia, dos últimos 36 anos também, de cicatriz de queimada. A gente sabe onde ocorre, que mês ocorre, qual a frequência que ocorre essas queimadas, e consegue mapear não só o ponto da queimada, mas a cicatriz como um todo. Isso é um mapa de tudo que queimou no Pantanal em 2020, quase um quarto do bioma mapeou, queimou. Então, todos esses dados estão públicos à disposição, o que não falta é conhecimento. Assim. Esses dados estão todos disponíveis no MapBiomas, e muito artigo científico, já mais de 700 publicações usando esses dados. Desculpa se me alonguei. Não, foi ótimo, muito interessante esse trabalho, e ver as imagens realmente é uma coisa impressionante, né? A gente tem noção da escala, dimensão da escala. E aí a gente tem dimensão também da clareza, da necessidade, da importância da responsabilização civil, até como um mecanismo para tentar refrear, né, a prática do desmatamento ilegal. Marcos, os órgãos de controle, eles têm usado imagens do MapBiomas, né? Inclusive para promover a responsabilização de infratores ambientais. Então, o que a gente queria agora, Marcos, era entender um pouquinho melhor
a metodologia de trabalho do MAP Biomas, né? Tentar entender aqui que tipo de dados podem ser obtidos na plataforma, por exemplo, se a gente pode fazer um cruzamento com o CAR, e se existem limitações técnicas em relação a essas imagens. Legal, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, de novo eu vou mostrar na tela, porque o que eu mostrei na primeira parte é o Map Biomas que usa o dado histórico, né? Que a gente produz dados desde 85 até hoje. E daí a gente percebeu que com esse dado a gente não conseguia ajudar muito nessa responsabilização do desmatamento recente. E daí o que a gente fez foi uma reunião com principais provedores que geram alerta de desmatamento, principais usuários, para ver como o Map Biomas podia contribuir. Porque um dos pontos é a gente há mais de 11 sistemas que monitoram o Brasil, gerando alertas de desmatamentos, cada um com a qualidade, cada um numa região diferente, cada um com um tempo diferente. E daí a gente chegou em 3 pontos, que é a gente precisa cobrir todos os biomas e validar em alta resolução. Um dos grandes problemas é isso, chega uma imagem de média resolução ali para o juiz olha e não consegue ter certeza de que era desmatamento, que aquilo é um desmatamento. E daí tinha muito processo parado. Então, o que o MapBiomas está fazendo é exatamente essa metodologia onde a gente pega todos esses alertas que são gerados por dados oficiais ou não. Então, o DETER, que é gerado pelo INPE, o SAD de Amazon, o Global Forest Watch, que é pela Universidade de Maryland no mundo inteiro, CERAD-X, que é em terras indígenas do ISA, e os outros SADs, Sistema de Detecção de Alerta, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal. A gente pega esse alerta, que é em média resolução, já com imagem de 80 metros, 60 metros, 30 metros, e valida imagens com 4 metros de resolução. São as melhores imagens sistemáticas que a gente tem, imagem todo dia, a gente compra essas imagens, uma vez a gente confirma, a gente compra essas imagens e torna elas públicas nessa área do desmatamento. Uma imagem antes do desmatamento e uma imagem após o desmatamento. Essa imagem é disponibilizada com o código do satélite, data e hora que ele passou. Então, é uma imagem auditável. A gente já cruza com todos os dados públicos. O cadastro de propriedades do CAR, o cadastro do CIGEF, a autorização de desmatamento que está no Sinaflor do IBAMA, embargos do IBAMA, autuações que são do IBAMA e quando tem público dos estados, passa por uma última auditoria interna. Então, a gente tem 3 etapas para validar, para ver se aquele alerta realmente é verdadeiro, do todo que foi gerado pelos vários sistemas. E já publica o laudo pronto no formato que o IBAMA usava. E esse laudo é customizável. Então, ele pode ser colocado com o logotipo de qualquer instituição, inclusive do Ministério Público, e tem um conjunto de informações lá. Além disso, a gente viu que os sistemas de alerta tinham muita omissão. Então, nós criamos o SAD Mata Atlântica, o SAD Caatinga, a gente acabou de lançar os dados do SAD Mata Atlântica. São 21 mil hectares de desmatamento só no primeiro semestre de 2022 na Mata Atlântica, onde a gente estava falando que o Rumando do Desmatamento Zero, a gente tem no Paraná 1.600 hectares de desmatamento. Isso aqui já é mais do que a gente via nos anos anteriores, porque a gente está vendo agora desmatamento com menos de 0,3 hectares. A gente está vendo com muito detalhe, porque a gente está usando imagens também de alta para detectar, e cada alerta desse, ele está disponível no Map Biomas Alerta, o site, desde 2019 até, a gente publica toda semana um novo conjunto de alertas. São mais de 230 mil alertas de desmatamento publicados, todos esses alertas com pesquisa por município, por estado, por região, todos eles com uma imagem de alta resolução de antes e depois do desmatamento. Todos os 230 mil alertas têm essas imagens de alta resolução e todos eles têm um laudo pronto. Se ele cruza uma propriedade ou duas, ele tem um laudo para um laudo do alerta e um laudo para cada propriedade que ele cruza, com o código da propriedade, município, área desmatada, a imagem de antes do desmatamento, a imagem depois, isso que eu falei que é imagem auditável, aonde está esse alerta na propriedade, se já tem embargo, se toca a reserva legal da propriedade, se toca a PP da propriedade, se toca a nascente que o próprio proprietário cadastrou, e depois os dados do cruzamento, se ele cruza, né, o quantitativo, se ele cruza unidade de conservação, terra indígena, e se ele tem autorização cadastrada no Sinaflor. Se ele tiver isso, fica em verde, mostrando a área da autorização. O histórico do uso, coordenadas, daí tem lá, isso é customizável, os métodos todos utilizados, limitações. A gente está validando, gerando imagem de alta resolução e tornando todos os laudos
públicos e disponíveis. E a última coisa que eu queria mostrar, a gente tem feito um esforço muito grande para mostrar o quanto tem sido feito de ação em cima desses alertas. Então, a gente conecta na base do IBAMA, base pública, para ver quanto que tem ou autorização, ou auto de infração, ou embargo. E 13% dos alertas do Brasil tem algum tipo de ação qualquer sobre esse. E a gente tem conectado aos dados do Estado, né? São Paulo está com 26%, Minas com 34%, Mato Grosso. E aí entra um papel essencial. Primeiro, a gente vai colocar aqui a Operação Mata Atlântica, que é uma operação excepcional, feita pelos Ministérios Públicos na Mata Atlântica. Também vai ter um monitor mostrando o quanto ele atua, mas garantir a transparência dos dados dos estados. O Ministério Público é um parceiro essencial, porque, por lei, o estado tem que ser transparente. Hoje, o que a gente está vendo, os municípios têm autorizado o desmatamento. Ele coloca no diário público, no diário dele lá, só informação sem geometria, é impossível saber. E daí a gente precisa garantir que toda autorização esteja centralizada no Banco Central Federal Único. Nesse governo isso não está funcionando, porque o IBAMA parou de funcionar, os sistemas do IBAMA pararam de funcionar, mas a gente espera ter um governo federal que volte a atuar, né, e que possa concentrar essa informação. A autorização só tem validade, o município só pode autorizar se ele cadastrar nesse sistema federal, o Estado também, para a gente garantir que tem uma centralidade, esse dado tem que ser público. E daí, assim, a gente consegue mostrar que, sim, tem muita coisa sendo feita pelos estados e a gente precisa da transparência para esses dados. Acho que é isso. Vou ficar à disposição para continuar esse debate.